Mateus capítulo 20, versículo 29. Saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. Eis que dois cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e disse: que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Feche teus olhos, Pai. Oro, Senhor, agradecido pela Tua palavra. Peço também por todos que estão aqui nessa manhã, que a mesma possa fazer com que sejamos transformados em todo o nosso caminhar. Que reconheçamos o Senhor e que, reconhecendo o Senhor, possamos andar por esse caminho. Por isso peço, Pai, que nos abençoe. Dê-nos unção do Espírito Santo sobre cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu quero falar com vocês nessa manhã sobre estar à beira ou estar no caminho. É diferente você estar à beira e você estar no caminho. A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 14, versículo 6, que Jesus, respondendo à pergunta de Filipe, disse para Filipe: Filipe, eu sou a verdade, sou o caminho, sou a vida. Jesus, ele não é um dos caminhos, ele é o próprio caminho. Ele não disse, em momento algum, que você teria outros caminhos. Ele disse: eu sou o caminho. Então só há um caminho, esse caminho chama-se Jesus. E a palavra de Deus diz que esse caminho é que conduz para a eternidade, somente ele. Na vida cristã, muitos aceitaram, entregaram a sua vida para Jesus. Há muitos cristãos hoje, somos mais de 50 milhões no Brasil. No mundo, passamos de 1 bilhão de pessoas que se chamam cristãos, espalhadas pelo mundo inteiro. Mais de 1 bilhão. Mas muitos destes estão salvos, têm o seu nome no livro da vida, mas não conseguem ter um caminho feliz na terra. Não conseguem entender a graça de Deus, não se aproximam de Deus com uma expectativa de vida eterna, porque quando você tem uma expectativa de vida eterna, você caminha nessa terra muito mais feliz, porque há uma esperança, há uma expectativa no teu coração relativa àquilo que Deus tem para você. Quando você sabe que o teu nome está escrito na eternidade com Cristo, você pode ter 15 anos, você pode ter 20 anos, você pode ter 30, 50, não importa. Se a tua esperança está em Cristo, então essa esperança te faz buscar nele uma vida que possa glorificar o seu nome. Por isso que há muitos que procuram dar fórmulas para o cristianismo. O cristianismo não é fórmula. Muitos querem fazer campanhas, 7 semanas da felicidade, para você encontrar a felicidade. Então a pessoa faz 7 semanas ali e acha que vai encontrar a felicidade. 5 passos para você conquistar. E aí a pessoa faz aqueles 5 passos e acha que vai conquistar alguma coisa. Mas biblicamente, eu quero que você entenda que nós não temos fórmulas na Bíblia. Nós não podemos estabelecer para Deus 7, 21, 40. Nós temos que entender que Deus age na medida da fé de cada um de nós. O tempo, quem determina é você, da ação de Deus é você. Então, quem determina a ação de Deus na minha vida sou eu. Porque quanto mais tempo eu demoro para responder a Deus, quanto mais tempo eu demoro para andar nesse caminho, quanto mais tempo eu demoro de crer, então mais vai demorar para mim. Quantos entenderam isso? Porque muitas pessoas falam assim: não, eu creio que Jesus é o Senhor, eu creio que Deus tem o melhor para mim, mas não crê nada. Eu já contei várias vezes a historinha do guarda-chuva aqui, lembra do guarda-chuva? Quem já ouviu do guarda-chuva? Glória a Deus, estamos num público novo aqui.
o pastor no interior do sertão, lá do Brasil, então convoca toda a igreja, aquela seca danada. O açude a represa já tinha secado, e ele então convoca toda a igreja. Nós vamos orar e Deus vai responder com chuva. Quantos creem? Todo mundo levantou a mão, eu creio. Então amanhã, 10 horas da manhã, nós vamos vir aqui, nós vamos fazer uma oração aqui, depois nós vamos sair, vamos lá na represa, nós vamos orar e Deus vai mandar chuva. Tudo bem. Chega no outro dia, 10 horas da manhã, estava toda a igreja lá em peso. Aí eles fazem aquela oração, e agora nós vamos sair daqui, nós vamos lá para a represa, para Deus derramar chuva sobre a represa. E eles estão saindo, todo mundo saindo, enfileirado, todo mundo em direção à porta, e o pastor olha lá uma menininha com um guarda-chuva na mão. Ele olha e pergunta para ela assim: onde você pensa que você vai com esse guarda-chuva? Aí ela responde: mas pastor, nós não estamos indo lá para orar, para Deus derramar chuva hoje lá na represa? Não entendeu? Eu sou ruim mesmo disso. Só ela cria, de verdade. Todo mundo estava indo para fazer novela, estava indo só para fazer presença, mas ninguém cria que Deus ia derramar chuva de verdade naquele lugar. Só aquela garotinha, porque só ela estava levando o guarda-chuva. Já que vai derramar chuva, nós estamos indo para orar, Deus vai derramar chuva. Ela tinha certeza disso. Então ela falou: então vou levar meu guarda-chuva, porque vai chover demais. Quantos estão com guarda-chuva aí? Está vendo como é difícil? Amém, mano? Os irmãos entenderam ou não? Ok, beleza. Então, ter relacionamento com Cristo é andar, é caminhar por fé. Se você não crê, você não tem como alcançar as coisas que Deus tem preparado para você. Ele já deu, mas quem vai determinar receber, e o dia que vai receber, é você. Diga: sou eu. Entendeu? Então há muitos irmãos que encontraram o caminho da salvação, mas não encontraram o casamento para uma vida feliz. Não encontraram um caminho para poder viver aquilo que Deus tem para ele. Às vezes uma libertação, ainda ele continua preso nos vícios, continua preso na promiscuidade. Ele não conseguiu encontrar o caminho da libertação ainda. Então presta atenção nisso. O relacionamento com Cristo é que te coloca no caminho, e é esse relacionamento que te posiciona e te faz entender de que andar nesse caminho é tudo para você. Se você está nesse caminho, você está bem. Agora, tem aqueles que escolhem ficar à beira do caminho, assistindo quem está caminhando. Então não fique à beira do caminho, fique no caminho. Quantos estão no caminho? Por isso que a Bíblia diz, e eu quero falar sobre isso, que a Bíblia diz que Jesus esteve com aqueles dois cegos. Os dois cegos gritaram por Jesus. Jesus foi até eles e falou: o que você quer que eu faça? Ele falou: nós queremos ver. A Bíblia dá duas ênfases. Primeiro, a primeira ênfase, que eles estavam à beira do caminho. A segunda ênfase está lá no último versículo que nós lemos, que eles se levantaram da beira do caminho e seguiram Jesus pelo caminho. Então, eles estavam antes à beira do caminho, e depois que eles foram curados, seus olhos foram abertos, eles seguiram Jesus pelo caminho. Tudo bem? Então eu quero falar sobre estar à beira do caminho, os riscos, os perigos de se ficar à beira do caminho. E você sabe que quem escolhe ficar à beira do caminho somos nós. Porque Jesus falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém vem a não ser por mim. Então você precisa entrar nesse caminho. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você falou assim: eu quero Jesus, a minha vida é dele, então você não pode ficar à beira do caminho. A beira do caminho é muito perigoso. Ficar à beira do caminho é laço. Então lá em Salmo, em primeiro lugar, Salmo 140, versículo 5, os irmãos vão abrir para vocês. Diz que quem está à beira do caminho está sujeito a ciladas e armadilhas que o diabo coloca diante dele. Salmo 140, versículo 5. Os soberbos armaram laços, cordas e estenderam redes, ou estenderam a rede ao lado do caminho.
armaram-me laços corrediços. Em outra tradução diz que eles estenderam rede, armadilhas, lá fala armadilhas, estenderam armadilha à beira do caminho. Então, ficar à beira do caminho é muito perigoso. O diabo não pode com quem está no caminho. É como no encontro. Você vai para o encontro, você coloca a mão sobre os demônios, eles são obrigados a te obedecer. Então, sempre quando você for expulsar um demônio, nunca coloque a tua condição ali. Você sempre coloca o nome de Jesus. Se você olhar para você mesmo, você não vai conseguir expulsar demônio. Você tem que ter autoridade no nome de Jesus. Você tem que confiar no nome. Todo demônio obedece quando você fala em nome de Jesus. Não tenha medo. Na hora que você tocar no endemoniado, ele tem que te obedecer. Tá? E tudo aquilo que... Ele pode até tentar fazer algo contra quem está caminhando por Jesus. Quem tem esse relacionamento com Jesus. Mas toda vez que ele tenta algo contra você, aquilo se torna em benefício para você. Lá em Números, capítulo 22, conta a história de Balaão. Balaque, um rei opositor a Israel, ele é tipo também de demônios. Balaque chamou Balaão, que era um profeta de Deus, e falou assim para ele: eu quero te contratar por tanto dinheiro para você levantar a sua voz e amaldiçoar a Israel, amaldiçoar o povo de Deus. Eu quero que você levante a sua voz e comece a amaldiçoar o líder, amaldiçoa o supervisor, amaldiçoa o coordenador. Eu quero que você amaldiçoe essa igreja. Você sabe que tivemos aqui, uns tempos atrás, quando nós abrimos a igreja aqui, uma igreja vizinha saiu daqui da região e foi embora. Mas muitos membros moravam aqui pertinho. E eles saíram daqui e foram embora para um lugar mais longe. E muitos membros acabaram vindo para cá. Umas 10, 15 pessoas vieram para cá. Algumas famílias. E o pastor, sabendo que eles tinham vindo para cá, começou a amaldiçoar a igreja. Quem lembra disso? Quem é dessa época? E ele começou a amaldiçoar a igreja. Começou a falar: essa igreja do demônio, essa igreja do diabo, essa igreja vai fechar as portas. Ele falava de púlpito da igreja dele, que essa igreja ele amaldiçoava. E passou um mês, passou 2 meses, e a igreja dele, ao invés de crescer, começou a minguar. E a nossa igreja aqui, ao invés de minguar, começou a crescer. E começou a crescer. E quanto mais crescia aqui, mais ele ouvia falar da igreja, ele se irritava mais. E ele amaldiçoava mais. E quanto mais ele amaldiçoava, mais a igreja dele esvaziava. Chegou um dia que ele perdeu todo mundo, não vieram todos para cá, mas perdeu tanta gente, que ele chegou a 10 pessoas. Ele mandou me chamar no escritório dele lá. E eu fui lá. Você acha que eu deveria ir? Eu fui. Eu poderia ter dito para ele: não, vem para cá você, quer falar comigo? Vem aqui. E ele me levou, eu fui lá, sentei com ele, levei um outro pastor, fomos juntos lá. E ele pediu perdão para mim, falou: pastor, eu quero pedir perdão. Porque enquanto eu levanto a minha voz para amaldiçoar a tua igreja, a minha igreja está afundando e a tua igreja está crescendo. Então eu quero pedir perdão, quero que você libere sobre a minha igreja a tua bênção para ela crescer. Aí ele falou assim: e tem mais, eu quero ir lá na tua igreja. Quero subir no púlpito e pedir perdão publicamente para toda a igreja. E ele veio mesmo. Ele veio, subiu aqui no púlpito, eu dei o perdão para ele, e ele pediu perdão para a igreja de tudo que ele tinha falado, porque tinha algumas pessoas que o ouviram falar. Então lá em Balaão e Balaque foi a mesma coisa. Quanto mais Balaque falar para Balaão: amaldiçoa, Balaão falava: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Sabe, olha para o lado aí. Olha para esse irmão do lado, esse irmão do lado. Sabe essa pessoa que está do teu lado? Deus já a abençoou, porque ela é povo de Deus. O que Balaão quis dizer? Que quando Deus a abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Porque quando alguém amaldiçoa a tua vida, por isso você não pode ter medo de macumba. Quem tem medo de macumba aqui? Não tenha medo. Porque quanto mais o diabo tentar tocar em você, por você ser abençoado por Deus, mais Deus vai te abençoar. Quanto mais ele se levanta, lá na empresa onde você trabalha, lá onde você estuda, as portas podem parecer fechadas, parece que as coisas não vão acontecer.
O diabo pode estar te perseguindo, mas quanto mais ele te perseguir, mais Deus libera a bênção sobre você. Deu para entender? Mas agora, quem fica à beira do caminho é que está no perigo. Quem está caminhando, tem relacionamento com Deus, está indo no caminho, está envolvido com o reino de Deus. Esse não precisa ter medo de nada. Porque nenhum laço, nenhuma cilada, nenhuma armadilha que o diabo colocar para ele, não vai pegar. Por que não vai pegar? Porque os laços e as armadilhas não são colocadas no caminho. Elas são colocadas, segundo as escrituras diz, à beira do caminho. Então pega quem? Só quem fica à beira do caminho. Quem é que fica à beira do caminho? É aquele que, tem tempo de ficar falando mal dos outros. Falando mal de líder, fica falando mal das situações do Brasil, fica murmurando, fica reclamando. Então quem está à beira do caminho está sujeito a essas armadilhas. Aí começa a ter problema em casa, começa a ter problema no trabalho. E aí, quem está à beira do caminho, ele nunca pensa assim: eu preciso entrar no caminho. Eu preciso me reconciliar com o Senhor. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso parar de reclamar da vida. Eu preciso parar de falar mal das pessoas. E entrar pelo caminho e falar assim: eu quero também ser um líder. Eu quero também estar envolvido. Eu quero ir para o encontro da Shalom. Eu quero ir para o encontro da ESO. Eu quero ir para o encontro da Tetelessa. Eu quero estar envolvido com Deus. Quem está à beira do caminho nunca pensa assim. Ele só pensa assim: eu sou abandonado mesmo. Me abandonaram nesse lugar. Ninguém liga para mim nessa igreja. Essa igreja não ama, fala que ama e não ama. Então quem está à beira do caminho, ao invés de ela tomar uma postura e se posicionar, o que ela faz? Ela reclama. Então deixa eu falar para você que está à beira do caminho. O Senhor te trouxe aqui para falar para você: entra no caminho. Porque quem está à beira do caminho está sujeito a laços. Porque Jesus vai sempre à frente. Nesse caminho Jesus está à frente. Sempre Jesus vai à frente. Aonde Jesus pisa, é onde você vai pisar. Por onde ele anda, é onde você vai andar. Quantos estão andando com Jesus? Importantíssimo isso. Segundo lugar, Mateus capítulo 13, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, o diabo, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ou, em outra tradução, diz, à beira do caminho. Você vê que tudo de mal acontece quem fica à beira do caminho. A pessoa que está à beira do caminho, ela está sujeita a ter a palavra de Deus roubada do seu coração. A palavra de Deus é importante, mas só quem guarda a palavra do Senhor é que consegue andar pelo caminho, porque quem não guarda, tem ela roubada, ele fica à margem. Quem fica à margem começa a ter problema, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se você ouve, gera fé. Agora, é ouvir e guardar. Se você ouve, guarda a palavra de Deus, gera fé. Se você ouve, a palavra é roubada do teu coração, você permite ela ser tirada do teu coração, então você perde a fé. Quando você perde a fé, acontece como lá aconteceu com Tomé. Por que Tomé é conhecido como o incrédulo? Por que Tomé é conhecido como incrédulo? Porque a Bíblia diz que Tomé não creu quando Jesus ressuscitou. Não, eu só vou crer se eu tocar nas suas mãos furadas. Eu só vou crer se tocar do lado dele onde a espada passou. Por que ele fez isso? Porque toda a vida dele, ele ficou no meio da igreja, mas não se envolvia com a palavra. Então, por exemplo, ia ter a mensagem, ele saía. Então Jesus, ele ia curar um enfermo. Estavam todos os discípulos lá. E Jesus olhava, curava o enfermo, e olhava todos os discípulos. Está vendo, discípulos? É assim que faz. Mas ele olhava e sentia falta de alguém. E ele falou: gente, quem está faltando aqui? Aí Pedro, sempre o primeirão da fila, fala assim: Senhor, Tomé. Mas ele mandou uma mensagem para mim. Mandou falando que ele teve que cuidar da mãe dele hoje, teve que cuidar da sogra. Tudo bem, é justo isso. Mas aí depois Jesus ia curar o paralítico. Então Jesus estava levantando o paralítico, olhava, sentia falta de alguém. Quem está faltando aqui? Aí Pedro respondia assim: Tomé. Tomé, sabe o que é, Senhor? Ele acabou de mandar uma mensagem agora no WhatsApp e falou o seguinte, que ele teve que ir com a namorada lá no shopping.
Então não vai dar para ficar para a pregação de hoje. Tudo bem, com a namorada para o shopping é justificável, irmãos? Talvez sim. Mas aí Jesus ia lá, curava o cego. Tocava no olho do cego, curava o cego. E Jesus mostrava para todos os discípulos tudo presente. Aí ele olhava e falava, mas está faltando alguém aqui. Aí Pedro fala, Senhor, Tomé acabou de ligar. E falou que o carro quebrou. Não deu para chegar. Então a palavra, constantemente, a palavra da fé era roubada do coração dele. Porque se, para gerar fé, precisa ouvir a palavra, e a palavra é roubada, você nunca está presente, não entende as escrituras, não lê a Bíblia, não está presente nos cultos, não é ministrado. Então, peraí, quando precisar da fé diante de uma situação da vida, você não vai ter. Por que é importante você vir aqui? Só para encher esse lugar? Você vem aqui só para fazer volume? Não, não é por isso. Porque nós falamos que a palavra ela é água. Água lá é para lavar os pés. Pés, na Bíblia, tem a ver com o seu andar por este mundo. E esse mundo está sujo. E quando você pisa os seus pés nesse mundo, você suja os teus pés. E essa sujeira só sai com a lavagem da palavra. Então, quando você ouve a palavra, você tem os seus pés lavados. Entendeu ou não? Por isso que quando teve lá a ceia, a última ceia com o Senhor, Jesus foi lavar os pés deles. Você lembra quando Jesus conversou com Pedro, e Pedro falou assim para ele assim, Senhor, não, eu não vou deixar o Senhor lavar os meus pés. Jamais o Senhor vai lavar meus pés. E Jesus vira para ele e diz, olha Pedro, o corpo todo está limpo, mas os pés estão sujos. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. O que Jesus está falando? Falando, olha, Pedro, você está salvo, mas agora você tem que desenvolver a tua salvação. E isso tem a ver com a lavagem dos teus pés. Se eu não lavar os seus pés, se a palavra não te lavar, você não tem parte comigo aqui na terra. Então, o que nós entendemos? Que você precisa ser ministrado pela palavra. Por isso você está aqui, por isso você vem para o cursão, por isso você participa dos cultos, por isso você vai para a célula, para ser constantemente ministrado por essa palavra, para ter os seus pés lavados. Então, a semente que está no teu coração é valiosa demais, que é a palavra. Por isso que o diabo está doidinho para roubar. Enquanto eu estou falando aqui, talvez a tua mente está vagando para lá, para cá, está pensando em outra coisa. Por quê? O diabo, ele não pense que ele não está aqui dentro. Não pense que os demônios não foram liberados aqui para dentro. Pense que este lugar, aqui as paredes, não impedem de demônios entrar aqui. Tá? Como alguns dizem que você não pode, você tem que passar óleo nas janelas, porque a janela é lugar aberto, porque o diabo pode passar. O diabo não é físico, ele não passa pelos vãos das janelas, nem das portas. Ele é espírito, ele entra em qualquer lugar. Então, o que ele faz? Ele procura roubar. Enquanto nós estamos ministrando, ele está tentando roubar a palavra do teu coração. Por quê? Porque ela é preciosa. Porque se ele roubar a palavra de Deus do teu coração, você vai ficar sem fé, você não vai crer naquilo que Deus tem para você. Por isso que quem está à beira do caminho, ele está sujeito a isso. Se você está à beira do caminho, você está sujeito ao diabo roubar do teu coração a palavra de Deus, que é a palavra da fé, que é a palavra que revela para você a vontade de Deus. Então você não pode ficar à beira do caminho. Por que muitos falam, pastor, acho que não é comigo esse negócio de liderança? Porque não entende a palavra. Por que muitos não falam assim, não sei se eu vou para o encontro, porque não entende a palavra. Eu não sei se eu vou para a igreja hoje. Não entende a palavra. Quando você não compreende o que Deus tem para você, que é revelado através da palavra, e a palavra é a única que pode expressar Deus para você, quando você não compreende a palavra de Deus, você então fica aí pensando né? Será que eu vou para cá? Será que eu vou para lá? Eu não sei para onde eu vou. Porque não entendeu o que Deus tem para a sua vida. Por que você não entende o que Deus tem para você? Porque você não compreendeu a palavra de Deus. Está sendo roubada de você. Agora, quem está no caminho, não tem como o diabo roubar. Mas quem está à beira do caminho está sujeito a isso. Então, ficar à beira do caminho é muito perigoso. Porque à beira do caminho tem ciladas. E à beira do caminho tem alguém que rouba do teu coração a palavra. Último lugar. Lá em Mateus capítulo 21... versículo 19, está falando de um último perigo de ficar à beira do caminho. Diz assim, avistando
uma figueira perto do caminho. Em outra tradução está à beira do caminho, tá? Dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então, quem está à beira do caminho, em terceiro lugar. Em primeiro lugar, quem está à beira do caminho está sujeito a laços, armadilhas. Em segundo lugar, quem está à beira do caminho está sujeito a ter roubado a palavra da fé do teu coração, do seu coração. Em terceiro lugar, quem está à beira do caminho tem aparência, mas nunca tem frutos. Quando Jesus diz assim, lá em 15:8 de João, fala: olha, nisto meu Pai é glorificado, que vocês deem frutos. E dando frutos, sereis meus discípulos. Quem está no caminho é discípulo de Jesus. Quem está no caminho está envolvido com Jesus. Quem está andando por esse caminho, ele nunca para. Ele está sempre, ele não tem tempo, ele não tem férias. Ele não fala assim: eu acho que eu vou dar um tempo para a fé. Eu acho que eu vou dar um tempo para a minha célula. Eu acho que eu vou dar um tempo para a minha liderança. Eu acho que eu vou dar um tempo da igreja. Eu acho que eu vou dar um tempo de Jesus. Ah não, essa semana eu não quero ler a Bíblia. Essa semana eu não vou orar, quero dar um tempo. Quem está caminhando não para nunca. Quem está no caminho está sempre andando, nunca para. Mas quem está à beira do caminho, ele pode até ter aparência de crente. Você olha assim e fala: gente, mas como ele parece crente mesmo. Que aparência bonita. Tem jeitinho de crente. Até fala graças a Deus. Você fala assim: e aí, como você está? Estou bem, graças a Deus. Ele tem jeito de crente, tem palavra de crente, tem maneira de crente, sabe até como os crentes fazem na igreja. Não tem muitos jornalistas que eram crentes e hoje satirizam a igreja? Não tem muitos que fazem programas de televisão que eles eram crentes e hoje eles satirizam tudo que nós fazemos dentro da igreja? Por quê? Porque eles estavam com aparência. Tinha jeito de crente, tinha maneira de crente, tinha palavras de crente. Até conhecia o louvor e até canta em casa louvor, porque ele acha que aquilo vai resolver a situação dele. Aquilo não resolve a tua situação. É andar com Jesus no caminho é que vai mudar a tua vida. Deu para entender isso? Então tem pessoas que colocam lá o rádio no último volume, lá para cantar louvores, e ele canta louvores, porque a Bíblia diz que quem está alegre canta, né? E tem aquela expressão que diz que quem canta seus males espanta, e ele então coloca os louvores, ele parece crente, ele até vem na igreja uma vez por semana, no domingo, para assistir o culto, mas ele nunca participa de um culto a Deus, ele nunca está junto de verdade com Jesus, ele nunca se relaciona, aí ele só tem aparência. Se é casado, o casamento é falido, mas ele vive de aparência, né? Aparência de santidade, parece que é aquele santo, mas está mergulhado na promiscuidade, está mergulhado nas coisas erradas, engana, mente, rouba, sabe? Faz as coisas por trás, escondido, ninguém pode saber, tem muitos segredos, ele tem só folhas, e não só isso, quem está à beira do caminho, ele não consegue dar fruto nenhum, ele só pode parecer alguma coisa, mas não consegue dar fruto. O que é fruto para Deus? O que é fruto para Deus? Vidas, ele não consegue, ele até luta, ele está aqui dentro, ele até luta, mas não consegue, porque ele não se envolveu com o caminho de Deus, ele quer ficar à margem. O que é ficar à margem? É quando todo mundo está agradando ele, enquanto está me agradando eu estou aqui, estou pertinho, mas no dia que desagradar, nem à beira do caminho eu vou ficar. E não somente isso, quem fica à beira do caminho, você viu que houve uma liberação, porque estar à beira do caminho, você tem folhagem, mas não tem fruto. E Jesus vira para aquela figueira e fala assim: seca-se, porque nunca mais nasça de ti fruto. Então quem está à beira do caminho não só tem folhas, como ele se torna uma figueira, uma pessoa seca. Não consegue dar frutos, não consegue fazer nada, não revela condições reais e espirituais com Deus. Por quê? Porque só vive de aparência. Olha bem para mim. Para de viver de aparência. Deus não te chamou para viver de aparência, mas te chamou para viver algo profundo nele. Mas pastor, as pessoas ficam falando de mim. Que falem de você, o que importa é o que Deus fala de você. O que ele fala de você?
que você já foi abençoado por Ele. Amém? Então, ficar à beira do caminho é muito perigoso. Você precisa sair dessa vida de um pé lá no mundo, um pé aqui dentro. Aí começa a namorar, tá firme. Separa, não, eu também não vou mais para a igreja. Você tem que parar com isso. Parar de, sabe, quando tem uma festinha, a festinha é mais importante do que a tua célula. Para com isso. Deus te trouxe para o caminho. Quem fica substituindo reino de Deus por festinhas, por entretenimento, acaba ficando à beira do caminho. Ficar à beira do caminho, você pode estar dentro de um laço. Você pode cair num laço perigoso. Você vai ter a palavra de Deus roubada do teu coração. Você vai secar. Quem fica à beira do caminho, daqui a pouco você já reconhece ele. Ele começa a ficar seco. Presta atenção. Antes de nós encerrarmos. Talvez você já está aqui, já foi para o encontro. Tivemos o encontro da Êxodo. Vamos ter da Shalom. Já tivemos a Tetelestai. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não basta só ir para o encontro. O encontro é o primeiro dia do resto da tua vida. Entendeu? Agora, peraí. Se você brigava em casa, acabou isso. Se você falava palavrão, acabou. Se você andava aí pelas quebradas da vida, acabou isso. Se você respondia para o teu pai, para a tua mãe, acabou isso. Entendeu? Se você ficava aí com seu namorado, sua namorada se esfregando por aí, acabou. A Bíblia diz assim, olha para mim. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Isso quer dizer o quê? Você tem uma nova vida em Cristo. Quem fica à beira do caminho, estando dentro da igreja, vive infeliz. É crente, mas é infeliz. E aí ele começa a colocar culpa nos líderes, culpa nas pessoas, culpa em todo mundo, menos se posicionar em Cristo. As coisas novas estão na tua vida, Deus já colocou lá dentro. Agora você precisa reagir a essas coisas novas. Como se reage? Aceitando receber isso. Então, peraí, falar palavrão eu não falo mais, andava com as pessoas erradas eu não ando mais, agora eu ando com os filhos de Deus. As pessoas que estão lá fora são o alvo do amor de Deus. E quem expressa esse amor para essas pessoas? Quem que vai revelar esse amor para essas pessoas? O amor que Deus tem por elas. Cada um de nós. Então nós vamos atrás delas. E falamos, olha, o amor vence. O amor vence. Então nós vamos não para ficar lá. Aqui tinha um rapaz, lembrou? Ele veio das drogas, se converteu, estava firme aqui. Ele falou, pastor, eu vou buscar meus amigos lá na Boca. Eu falei, não vai. Vou falar para ele. Você não vai, você fica aqui, Deus vai te dar uma estratégia, aonde você um dia vai poder falar de Jesus para eles e eles vão se converter. Mas não vai na Boca. Mas um dia nós recebemos uma ligação de madrugada, eram umas 3 horas da manhã. E ele pedindo ajuda, porque ele estava lá na Boca, lá em Santo André, Parque do Pedroso, lá para aqueles lados. Estava lá no meio da comunidade, lá no favelão, lá dentro, drogadaço, mal, não conseguia ficar de pé. E eu chamei o Delcio, o pastor Delcio, foi nós dois. Então lá no meio, íamos andando com o carro, os caras parando, todo mundo armado, parando o carro, não, nós viemos pegar um jovem da nossa igreja que está aí. Aí, quem que é da sua igreja que está aqui? Aí falamos o nome, tá, ele está lá, caído lá atrás, lá. Aí nós fomos lá, pegamos ele, colocamos no carro, o Delcio nervoso com ele, pensa o Delcio nervoso, de lá aqui, conversando com ele, levamos ele para casa, demos banho nele, e nós falamos, eu falei para você que você não era para ir. Então, se as pessoas estão lá fora, elas são alvos do amor de Deus. Você vai revelar isso para elas. Mas não ir lá para ficar. Você só tem que convidá-las para vir para cá. O reino das trevas nunca pode ser visitado por você. O reino da luz é o alvo que essas pessoas precisam ter para vir. Então, eu convido para vir para a luz, mas eu não fico lá nas trevas. Quantos entenderam isso? Mas tem gente eu vou lá com a prostituta lá, vou falar de Jesus para elas, lá no prostíbulo dela. Tinha um irmão aqui que ele falou, meu ministério é ganhar homossexual. Aí ele foi, da Rede Família, nunca mais voltou. Ele, entendeu? Foi no Rio de Janeiro,
Falou, não, nós vamos lá evangelizar os homossexuais lá na parada gay, lá do Rio de Janeiro. Então, o reino das trevas não é lugar para você, como filho da luz, visitar. Aí você fala, pastor, mas as pessoas precisam ser alcançadas. Por isso existem projetos. Por isso existem projetos desenvolvidos, não para uma pessoa, mas para uma célula, para uma rede. Onde o que nós fazemos? Pegamos as pessoas e levamos para o nosso ambiente, chamado encontro. E lá no encontro elas são transformadas. Que nem tem um rapaz aqui, eu não sei se ele está aqui. Ele vai distribuir sopa de madrugada. E eu falei para ele, olha, a última vez que uma pessoa foi distribuir sopa sozinha, ele quase perdeu o carro. Depenaram o carro dele todinho. Eu falei, então você tem que organizar, pegar pelo menos 15 homens que vão junto com você para distribuir a sopa de madrugada para os mendigos. Se não chegar lá, eles olham você, que tênis bonito, hein? Vai tirar o tênis, vai tirar a roupa, vai olhar seu carro, vai pegar seu celular. Você fala, mas os mendigos são assim, pastor? Depende. Depende, tem muita gente boa aí jogada pela rua, mas tem muita gente maligna. Você acha que a pessoa que está na mendigagem, ele está lá porque quer? Influência demoníaca. Está debaixo de influência demoníaca. Então, para alcançá-las, precisa do quê? De um projeto. Por isso que nós temos a ONG, para poder alcançar as crianças. Por isso que nós temos projetos de evangelismo, que nem teve o Seja Luz. Cadê o pessoal do Seja Luz? Aí. Tivemos Seja Luz sexta-feira, lá na área verde. A galera foi lá, mais de 150 jovens, fazendo Seja Luz lá na área verde. Mas por quê? Projeto. Quando eles estavam sozinhos por aí, eu falei, não está certo, está errado. Isso que eu dei o Vitor. Falei, está errado, Vitor. Ou você trabalha junto com a igreja para ter respaldo, ou então melhor separar, porque não vai dar certo isso. Depois que ele se alinhou, o Seja Luz se alinhou com a gente. Hoje tem um projeto Seja Luz, é diferente. Os irmãos estão entendendo, amém ou não? Então precisamos o quê? Alcançar essas pessoas. Mas ficar à beira do caminho, você só vai ficar reclamando, essa igreja não tem projeto, essa igreja não dá para nada, porque nosso líder, Não, Deus te trouxe aqui para você andar por esse caminho chamado Jesus. Você não tem mais vida lá fora, a tua vida agora pertence a Jesus. Quantos estão nessa vida? Então feche os teus olhos. Talvez você veio aqui hoje, e o Senhor te trouxe aqui para falar para você, meu filho, chega de ficar só reclamando, falando, discutindo. Chega de ficar murmurando. O Senhor te trouxe aqui, entra no caminho. Entra nesse caminho. Esse é o caminho certo. Andar por ele. Esse é o caminho. O Senhor te trouxe aqui para falar para você, olha, chega de viver debaixo de armadilha, o tempo todo caindo em armadilhas. O tempo todo, sabe, tendo a palavra de Deus roubada do seu coração. O tempo todo sendo uma árvore só de folhas, nunca tem fruto. Chega dessa vida de só ser uma árvore frutífera. O Senhor te trouxe para cá, para você dar frutos. Então eu quero que você feche os seus olhos, quero fazer uma oração com você. Levante uma das suas mãos. Diga assim comigo, em nome de Jesus, Pai. Eu creio na Tua palavra. E nessa manhã, eu não permito que a Tua palavra seja roubada do meu coração. Eu não permito, eu não aceito ser uma árvore seca, só de folhas, que não dá fruto. Nesta manhã, eu não aceito ficar à beira do caminho, aonde só há armadilhas, onde só há laços. Eu quero andar no caminho, por onde Jesus pisa, eu quero pisar. Por onde Ele anda, eu quero andar. Por isso, nessa manhã, eu recebo a Tua palavra. Eu entrego a minha vida para andar neste caminho. Em nome de Jesus. Mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em